Prefeito, uma das questões que foi colocada pelo Érico é a questão de que a cidade está dividida, ou seja, é administrada de forma para uma classe e não para outra. Eu acho que, de certa forma, o governo, ele nunca dirige só para uma classe, eu acho que concordo com a sua perspectiva, mas tem uma coisa que é a questão da sua visibilidade. A sua visibilidade é muito mais no sentido de voltado para essas camadas mais pobres da sociedade, ou seja, mais para os excluídos. Enquanto que a classe média, ela se queixa demais e a classe média tem uma visibilidade na imprensa muito maior, nos meios de comunicação muito maior e, de certa forma, a imagem que se constrói sua é muito nesse sentido. Então, quer dizer, essa eu acho que é uma questão fundamental política do seu governo com relação a isso. Quer dizer, não como é que tratar a questão da cidade que tem essa visibilidade. Por exemplo, muita gente está dizendo que a cidade está suja, que a cidade está esburacada, que tem o problema do turismo que é colocado. Então, como resolver essas questões também, para poder dar uma resposta para essas camadas da população? Lixo e buraco, professor, todo dia se produz, porque a próprio jornal noticia, a prefeitura acaba de limpar, aí falta educação ambiental para as pessoas irem lá e não jogarem novamente. Então, assim, o que você tem que ter? Primeiro, você tem que ter esse controle de gestão. Se a cidade está suja, você vai lá e tem que chamar o prestador de serviço e tem que estabelecer as normas, até porque está sendo pago rigorosamente em dia, tem que fazer o serviço direito. No caso dos buracos, é bom que a gente saiba, Fortaleza nunca produziu, na sua própria usina de asfalto que nós temos, tanto asfalto, manta asfáltica na cidade. Só o que acontece? Primeiro, nós pegamos aí, as chuvas, elas passaram inclusive das médias históricas. E a outra coisa é que nós pegamos uma manta asfáltica completamente, as bases delas são extremamente complicadas. Eu não sei por que quando fizeram todo aquele processo de saneamento, sanear, naquele momento era para ser feito um estudo sobre a composição da manta asfáltica, porque praticamente 70% da cidade foi impactada. Porque o que acontece com isso? Você tem enrugamento, você vê um enrugamento mesmo. Por quê? Porque a base não está colocada sobre boas bases. Então, eu espero que agora, com o Transfor, onde a gente vai abrir diversas ruas secundárias, onde vai se criar corredores exclusivos de transporte público, que as obras já começam, é um projeto grandioso, 86 milhões de dólares, nós comecemos a tratar, por exemplo, principais ruas e avenidas que são sistematicamente esburacadas. A prefeitura tapa à noite, você com 2, 3 dias, às vezes abre buraco de novo. Então, aquilo ali não adianta um paliativo. Você vai ter que escolher, como eu disse, vai ter que fazer a raspagem na avenida, você começa tudo de novo para que a coisa dê certo. Então, assim, agora, é um problema de Fortaleza, não. É um problema do Brasil inteiro. Mas, Luiz, por que o governo popular, por exemplo, não investiu em educação popular com relação à questão do lixo? Quer dizer... Então, nós temos vários programas, professor. Nós vamos iniciar a coleta seletiva agora. Sim, mas eu acho que é muito pouco visível isso. Quer dizer, você tem muito pouco informação sobre isso. Quer dizer, que está acontecendo, Se a gente souber que a gente não tem um aterro sanitário nos moldes, nós não podemos nem dizer que a gente tinha um aterro sanitário, o Janguruçu era um lixão, que era lixo a céu aberto. Quer dizer, é um déficit muito grande, é pegar uma cidade com o adensamento populacional que Fortaleza tem, 2,5 milhões de habitantes, a 4ª capital do país, e eu digo, nós estamos reconstruindo Fortaleza. Perfeito. Eu uso muito essa coisa, nós estamos sob a égide da reconstrução, da construção, porque é muita demanda atrasada, é muita coisa. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo a questão do crédito carbono na prefeitura, que é exatamente para financiar um novo aterro sanitário. Mas são problemas estruturais que nós pegamos, gente, e 3 anos que seja, para você fazer a máquina andar, para você, inclusive recebendo a dívida que nós recebemos. Todo mundo achava que a nossa administração ia ser o caos. Prefeita, tanta gente apostou achando que não ia dar certo. Prefeita, eu queria conversar um pouquinho com a senhora sobre a Vila das Artes. As informações que a gente tem sobre o projeto, que disparadamente é um dos melhores projetos ligando praticamente todas as artes, não é menos literatura, mas ali tem audiovisual, tem dança. A ideia era fazer com que aquela Vila do Barão fosse realmente um ponto de acesso importante, divulgação e promoção cultural no centro da cidade, do programa de requalificação do centro, etc, etc e tal. Bom, esse projeto, segundo informações da Secult4, já consumiu 3 milhões de reais, né, nos últimos 2 anos e meio. No entanto, é um projeto que ainda está inacabado, as obras do casarão ainda estão para serem terminadas. Até agora só houve uma única seleção
para concurso, para efetivação de alunos em nova turma na escola de audiovisual. A escola vira e mexe por falta de dinheiro para pagar professores, por causa de falta de estrutura. E sempre que a senhora é ouvida sobre isso, e sempre que as pessoas da Secult-For são ouvidas sobre isso, o que vocês dizem é que a Vila das Artes é uma prioridade dessa gestão. Então, como é que projeto... Eu nunca disse, não era prioridade da gestão. Ah, não é prioridade? Não, não é que não é. O que eu escuto sempre é que é uma prioridade dessa gestão. E eu quero saber como é que... Então, mesmo que sem ser prioritário, o fato é que esse é um projeto cultural, da área de cultura do município. Não, e um projeto, sem dúvida, maravilhoso. Sim, então, mas por que esse projeto não caminha? Ele foi superdimensionado, não tem recurso. Por que ele não se resolve? Primeiro, eu acho que, assim, se eu tiver algum pecado em relação à Vila das Artes, eu vou lhe dizer o que é. Foi a gente ter aberto as vagas, talvez eu tivesse sido mais incisiva no momento com a secretária, de não permitir abrir as vagas e criar a expectativa de 40 alunos numa escola que ainda não estava construída. Então, eu acho que eu não deveria ter permitido isso, como gestora, certo? Nós tínhamos no nosso programa de governo, em que nós vamos cumprir as nossas prioridades, eram centros urbanos de cultura, arte, ciência e esporte na periferia. Os CUCAs era a prioridade, foi onde eu foquei a busca de recursos do BID, do governo federal. A Vila das Artes, ela não estava prevista no programa de governo. Era um projeto, sem dúvida, maravilhoso. Mas, por exemplo, aquela casa, que foi muita dificuldade para a gente conseguir comprar e tombar aquela casa, por exemplo, ela ia ser a sede da Regional Central. Foi daí que a secretária da FUNSET, na época, solicitou a casa, que já ia ser construída a sede da Regional Central, para fazer a Vila das Artes, sendo um projeto muito interessante. Começou a se fazer. Só que foi dado um passo maior do que as pernas. Foi chamada uma turma, foi selecionada uma turma, quando não tinha uma escola ainda pronta. Claro que não ia dar certo. E o dinheiro era para priorizar os CUCAs que estão saindo agora. A busca de recurso sistemática, que é assim, CUCA da Regional 1 na Barra do Ceará, CUCA da Regional 2 na Dioguinho, na Praia do Futuro, CUCA da Regional 3 no Planalto Pici, CUCA da Regional 4 na Osório de Paiva, na Parangaba, CUCA da Regional 5 onde era o antigo Brisa do Lago, no Mudubim, e o CUCA da Regional 6, que vai ser no Janguruçu. Esses espaços são multidisciplinares de formação para a juventude, de formação e produção cultural para a juventude e de inclusão na tecnologia, no esporte, como escolas profissionalizantes. Escolinhas de tudo enquanto, instrumentos de tudo enquanto, todos os CUCAs vai ter um cinema, vai ter um teatro, os recursos já estão assegurados. Nós conseguimos um programa de políticas públicas do BID, 30 milhões de dólares para fazer os CUCAs. Então, o que acontece com a Vila das Artes, quer dizer, que a gente vai concluir, as pessoas, está quase concluídas as obras, eu acho que daqui para o final do governo, a obra vai ser concluída assim, mas meio que ela pegou a administração de surpresa, no momento que as prioridades, os recursos... Você está dizendo que houve batida de cabeça naquele momento, é isso? Não, ela surpreendeu a própria administração. A própria administração, porque, na verdade, quer dizer, um projeto legal, etc e tal, mas não podia se dizer que os recursos tinham que ser canalizados para os programas de governo. Aquela questão isso sozinha, a FUNSET decidiu tocar sem discutir com o conjunto da gestão? Não, até porque essas coisas assim, houve a apresentação do projeto, o projeto é muito interessante. Eu, por exemplo, sou dessa área de audiovisual, aposto nisso. Mas só que enquanto a gente não poderia estar simplesmente pensando em colocar alguma coisa no centro da cidade para atender 40 alunos, quando a gente tem hoje os centros urbanos que vão atender 3.500 alunos na periferia na formação de esporte. Então, o que eu acho é o seguinte, não é que não vale, é que não era a prioridade. Naquele momento, a prioridade era arrumar dinheiro para fazer os CUCAs, porque o problema dos jovens hoje na periferia e no desemprego, 46% do desemprego em Fortaleza é da faixa entre 18 e 24 anos. Então, 16 e 24 anos, né? Porque eles podem trabalhar a partir de 16. Esse é grave. Todo mundo vive dizendo, tem que arranjar emprego para os jovens. Mas na hora que então você tem que focar. Você não vai conseguir resolver os problemas do jovem de determinado setor e a imensidão dos outros. Então, eu acho, Érico, e aí eu faço essa autocrítica, naquele momento eu não deveria ter permitido a expectativa que foi construída naqueles jovens, que eu também estaria com expectativa, de serem, digamos assim, concursados para um curso do local que não existia. Tá, então, perfeito, isso quer dizer que Regina, essa escola continua? Não continua, a obra vai ser terminada. Eu acho até que esse processo é muito difícil. São pessoas
maravilhosos aqueles meninos, criativos, são pessoas... E eu acho que eles estão dentro da expectativa, da luta, da briga que eles querem ver. Então aquilo ali hoje é uma explosão de criatividade, Perfeita. de cultura, tá entendendo? Eu acho que o espaço é fundamental, eu só estou colocando na ordem das prioridades do governo, entende? Perfeita. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com mais um bloco do Coletiva, hoje entrevistando a prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins.